Oi, gente, boa noite. Desculpa, aconteceu um pequeno acidente aqui em casa. É, a gente já ia começar a nossa live, mas aconteceu um acidentezinho pequeno aqui em casa. Eu precisei me ausentar correndo para poder resolver, mas já tá tudo bem, tá? Não foi nada grave, não. É só porque eu tô com a minha mãe acamada e aí ela tava bebendo água, o copo dela caiu, e aí eu tive que correr lá pra ver o que aconteceu, se ela que tinha caído ou se tinha acontecido alguma coisa pior, mas tá tudo bem, tá bom? Graças a Deus tá tudo bem. Então por isso que eu precisei interromper a live aqui correndo. Bom, como a gente estava falando, né? Como eu estava apresentando aqui, hoje a live vai ser com o doutor e mestre, o Eduardo Campos. Nós vamos falar sobre o oculto e sobre a fé que nos move. Um tema bastante intrigante, né? É um tema que mexe muito com a gente, mexe muito com a nossa curiosidade. Quem que não tem curiosidade, né? De conhecer um pouco mais sobre o ocultismo, conhecer sobre algumas culturas, né? Conforme a apresentação que eu fiz da live aqui nos stories, né? Falando sobre a questão da formação do Eduardo, né? Que é então doutor e mestre em arte, em cultura, história. Então tem bastante conhecimento para poder passar para a gente. Fiquem à vontade para fazer as perguntas ao longo da live. Pode mandar aqui nos comentários ou qualquer coisa envia também pela caixinha de perguntas que fica do lado dos comentários, tá bom? Eu vou só direcionar essa live para algumas pessoas que me pediram. Se vocês quiserem direcionar também para alguns amigos, para as pessoas que vocês conhecem que são interessadas sobre o tema, vai ali no aviãozinho ali embaixo e direciona para as pessoas, tá bom? Para poderem assistir essa live junto com a gente, porque o tema é muito bacana, muito envolvente. O Eduardo é uma pessoa muito conhecedora do tema. Tenho certeza que nós vamos sair com bastante conhecimento agregado, né? Que é o mais interessante, assim, é quando a gente aprende algo novo, não é verdade? Eu, pelo menos, eu gosto bastante. O, o Eduardo, ele faz algumas lives também no Instagram dele, até esses dias eu acompanhei uma bem bacana, falando sobre um tema bem, assim, abrangendo, assim, essa parte da fé, de história, achei muito legal. Então, com certeza, nós vamos interagir bastante, vai ter bastante coisa legal pra gente conversar. Deixa eu só ver se o Edu já tá aqui. Tá aqui, Edu? Não tô conseguindo te adicionar. Quer tentar enviar o convite pra mim? Pra eu ver se vai? Porque eu tô tentando te adicionar aqui e não tô conseguindo. Tá dizendo que você não pode participar comigo. Oi, Gabi. Olá, Willy Damasceno. Olá, Adriana Midori. Olá, Yasmin, Luiz, Gustavo, William, Hélio. Oi, Henrique, tudo bem? Eu tô tentando te colocar, Eduardo. Não... Ah, agora vai. Já consegui, já. Agora vai. Agora nós vamos conseguir. Já consegui chamar, já. Acho que agora vai. Oi, Caio. Tudo bem? Nós todos que somos todos curiosos aí, né? Vamos sugar o máximo aí de conhecimento do Eduardo aí, pra gente aprender bastante coisa. Agregar bastante aí pra nós. Já chamei o Edu, mas acho que não foi. Vamos lá. Gente, o áudio tá bom, a imagem tá boa. Vocês estão ouvindo bem? Tá tranquilo? Ui, Oi, conseguimos. consegui. Menino, passei um susto agora. A gente ia começar É, a live, de repente eu escutei um barulho no vindo do quarto da minha mãe. Porque eu não sei, né, se eu já tinha comentado com você ou não. A minha mãe, ela deu um sustinho aí minha há 15 dias nossa, atrás.
E aí ela tava lá no quarto, tava terminando de comer, tomando um suco, de repente eu escutei um estrondo, eu falei, meu Deus do céu, só falta minha mãe ter caído. Daí quando eu cheguei lá no quarto, na realidade era o copo que tinha caído. Graças a Deus, foi um negócio... Graças a Deus. Tá tudo bem, então. Tá, tudo bem. Desculpa, viu, Edu, que eu tive que sair meio de Imagina, surpresa mesmo, tá? Desculpa aí, pessoal, que já imagina. tá na live, mas é porque foi uma coisa bem urgente. Claro, Edu, com certeza. Diga. primeiro, muito obrigada por você ter aceito o convite. Obrigada de verdade. Desde a primeira vez que a gente se falou, eu senti um negócio muito legal, sabe, a seu respeito, assim. É o que você até falou, né, da energia, né? Eu senti essa coisa mesmo, assim. E depois que eu assisti uma live sua, me intrigou mais ainda, sabe? Pra gente fazer essa nossa live junto. Pela questão do seu conhecimento sobre os temas, né? E da forma como você explica, afinal de contas, você é professor também, né? Então tem toda uma. E, e a gente batendo um papo sobre a questão do tema, ficou mesmo envolvido nessa parte do oculto, né? E da fé que nos move. Uhum. Então, eu quero te agradecer por ter aceito, porque eu sei que você, como professor, tem aí as suas atividades, né? É bem puxado. E pedir para você já iniciar assim, se apresentando para a gente, apresentando um pouquinho do que você faz e tudo mais. Sandra, primeiro eu quero agradecer esse carinho, esse convite e que também, né, esse vínculo surgiu a partir de uma outra pessoa que tem uma energia super boa, né, que é o senhor Antonini, que a gente até Uhum, falou, ele contou a história do filho dele, como é que surgiu o lance do senhor Antonini. legal. E, e assim, eu tenho formação em artes cênicas, também estudei um pouco de dança, sempre foi muito eclética a minha formação. Eu me formei em pedagogia, em letras, depois fiz especialização em Libras, magistério do ensino superior, mestrado, doutorado em educação, arte e história da cultura, pós-doutorado em educação e saúde. E no final do ano passado eu fui agraciado com o título de professor honoris causa, em função de tudo que eu venho trabalhando ao longo dessa jornada. Uhum, E tenho um interesse muito grande pelos movimentos ecumênicos, né? Pelo movimento ecumênico uhum, e pelas religiões, mas dentro de uma concepção socioantropológica, né? uhum, Tudo que o homem e a mulher construiu ao longo da história, enquanto fé também, né? E o significado do oculto. Então, na uhum, verdade, não é nem sempre uma fala a partir da religião em si, mas da uhum, dimensão do sagrado de todas as possibilidades religiosas, sem fazer distinção, sem discriminação, sem dizer que uma é melhor que a outra, que uma salve a outra não, mas uma uhum. análise da dimensão do sagrado. E esse interesse nasce de uma particularidade, porque eu, quando mais novo, pensei em ser padre. Nossa. É, e aí essa proximidade também com algo chamado Comunidade Eclesial de Base, a Teologia da Libertação, me Uhum, despertou para tantas possibilidades religiosas. E depois proximidade com pais de santo, babalorixá, pessoas que trabalham com a Wicca, energização corporal, espiritual, conhecer um pouco do shintoísmo, né, a leitura do Espiritismo segundo Allan Kardec. Então, todas essas possibilidades me levaram a esse encontro. E conhecer pessoas e trocar energia, olhar, abraço, toque, palavras carinhosas, enfim, nos leva a esse encontro com o oculto e com a fé. uhum. Com certeza. Olha aí, mais uma coisa que a gente tem de que faz com que a gente tenha que eu tenha uma identificação maior ainda com você, né? Para você ver. Eu, quando criança, eu estudei em colégio de freira. Uhum, Então, assim, eu sou de uma família que é católica, né? uhum. Eu estudei em colégio de freira, toquei violão na missa do colégio onde eu Que estudava. lindo! Eu tinha muito contato com as freiras até do colégio onde eu estudava. Depois, né, conforme a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo algumas coisas. Ainda bem também eu nasci numa família que, assim, me deu a liberdade também, né, de repente conhecer outras coisas, porque a gente sabe que às vezes tem questões familiares que acabam nos restringindo, né, que não dá muita Uhum, abertura de repente para você conhecer outras religiões, outras culturas, enfim, né. Fica uma coisa bem fechada só no que é o seio da sua família mesmo e no que é a origem da sua família. E a gente bem sabe que a maioria dos católicos, né, não vou falar que todos, mas que
às vezes algumas respostas faltam, né, para algumas questões que as pessoas têm. Então a gente acaba conhecendo um pouco do espiritismo. Então, assim, Uhum. para fazer um resumo bem, né, de tudo que é o que eu tô falando, que acaba até criando mais um vínculo entre nós, assim, eu fui conhecer várias religiões, é, o espiritismo kardecista, conheci tradição de orixá, através de amigos, né, e de conversar com os amigos. A Wicca foi uma religião que eu pratiquei, que é uma religião pagã. Pratiquei Uhum. durante 8 anos o Wicca, com alguns amigos também, inclusive. Depois a gente. Não tem jeito, né? Os semelhantes eles acabam se Uhum. cruzando, né? Se atraindo. E aí, alguns amigos meus também que também praticavam Wicca, a gente acabou se conhecendo e estudando algumas coisas junto, muitas coisas junto. Mas conheço um pouco de cada coisa, né? Já fui até de repente, como chama? Já fui na messiânica, já fui Uhum. em outras religiões, enfim, várias, né? Várias, assim, que a gente acaba conhecendo. E é muito legal essa questão do ecumênico, né, Eduardo? Uhum. É, e também de conhecer um pouco do todo, né? Até para a gente poder falar, a gente precisa conhecer um pouquinho também das outras bases, né? E isso é legal saber que você também já foi, de repente, praticar e conhecer e tudo mais, até para ficar mais fácil da gente falar sobre algumas coisas, né? Sobre alguns temas. É, E o encontro com a religião, né, nos uhum, leva a uma outra dimensão que eu acho que as pessoas às vezes não param no seu dia a dia para pensar, mas quando elas estão ali ritualizando, que é a nossa finitude enquanto matéria e a nossa possibilidade de expansão enquanto energia. sim, Né? Quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a se desligar de muitas coisas desse plano e a gente começa a ter uma outra percepção da vida. uhum, Né? Inclusive sobre os sentidos da dor, da felicidade, da angústia, do medo. Então, assim, as religiões, elas trazem, de uma certa forma, uma leitura de mundo que nem todas, né, algumas religiões, não a religião em si, quando você busca a raiz dela, a proposta sempre é a libertação. Mas algumas uhum, religiões, em função de seus dogmas e do discurso feito por alguns líderes, acaba uhum, aprisionando um pouco. Mas em uhum, grande maioria, as religiões elas têm a intenção da libertação. Né? E essa libertação que a gente chama de salvação. Porque o ser sim, humano ele vai se aprisionando cada vez mais no universo que é pequeno, né? E a consciência de si leva a essa libertação. sim, verdade. E, e é interessante também, assim, né? A gente vê que, pelo menos como base, como raiz, né? A maioria das religiões, elas têm muito essa questão da prática da caridade, né? Uhum, Do amor, ágape, né? Que é um amor uhum, incondicional, né? A questão da prática da caridade, da solidariedade, enfim. E, ao mesmo tempo, uma coisa que deveria servir para nos unir, né? Até por essa visão do amor, né? E da caridade, da solidariedade. Ao mesmo tempo, a gente vê como cria tanta separação, né? Cria tanta acepção às vezes, né? Por causa, justamente pela questão das doutrinas serem diferentes, né? Sei lá, da cultura, da doutrina de cada religião, ela ter a sua visão diferente sobre a formação mesmo, né? A base, a raiz do que você segue. E o que deveria ser uma coisa, de repente, para nos unir, de certa forma a gente vê o quanto muitas vezes nos separa, né? uhum. Por querer, de repente, querer ter essa coisa de assim, da disputa de que a minha visão é melhor que a sua, de que a minha religião é melhor que a sua, do que o que eu pratico é o certo e o seu é o errado, né? Sendo que, na verdade, assim, até para a gente que de repente já passeou, né? Sobre algumas religiões, já praticou algumas religiões, quando a gente começa a analisar mesmo a fundo, a gente vê que, na verdade, existem certas conexões, mesmo que sutis, assim, mas entre uma religião e outra. Por exemplo, quando eu pratiquei o Wicca, né?
e eu que já tinha dito até que eu venho de uma família católica, inclusive tocava violão na missa, né? A Uhum. gente vê na Wicca a questão do altar, por exemplo, que ele é montado. Quais são os elementos que a gente coloca no altar, né? Quando a pessoa ela faz a prática. Tem lá o sino, a vela, que é o fogo, tem a água, que muitas vezes está dentro de um cálice, né? Que daí é uma representação do feminino. Tem o ar, né? Que é o que de repente é o que cerca, ou até às vezes, dependendo do que a pessoa vai praticar, ela assovia e tudo mais para poder trazer isso. E aí, eu me lembro que quando eu comecei a estudar um pouco sobre o tema, e aí eu comecei a traçar os paralelos, né, do que eu já tinha conhecido e do que eu já tinha praticado. E aí eu parei para olhar e falei assim, mas gente, praticamente o altar uma bruxa monta, né, vamos dizer assim, uma bruxa monta, um Wicca monta, é muito parecido, é muito similar ao altar que um padre católico monta. Uhum. Porque ele também bebe vinho, ele também acende uma vela, ele também tem a água, né? Que é o que ele usa lá para benzer. Tem o incenso, que é a representatividade do ar, né? Que é quando ele passa lá na igreja, que ele passa com incensário e tudo mais. Então aí eu comecei a fazer todas essas conexões. Eu falei, gente, tipo, é muito doido, né? Por que tanta separação às vezes das coisas, né? Não Olha, é? é muito interessante o que você está trazendo, sabe por quê? Porque as pessoas, elas denominam muitas vezes, né, a própria história chamou a Wicca, por exemplo, de uma religião pagã. Uhum, Mas quando a gente vai estudar a história do cristianismo, que ainda é, aqui, pelo menos no Brasil, no Ocidente, uma das religiões, né, e aí a gente pode pensar nos católicos, nos protestantes ou nos pentecostais, o maior número de seguidores professam essa fé. Mas quando a gente vai uhum, estudar a história do cristianismo, a gente vai perceber que, na verdade, não é que essas religiões têm algo parecido com o cristianismo, é o contrário. O uhum, cristianismo trouxe para o seu ritual uhum, tudo aquilo que pertencia. Por exemplo, a cultura matriarcal da Wicca, né, a concepção de Deus a mãe, de uma terra feminina, tudo gera. E também outras culturas, os Balcãs, né, a cultura javista, eloísta, deuteronômica e sacerdotal. Então, todas essas culturas, elas foram relidas e trazidas para o ritual cristão. Inclusive a própria poética bíblica, né? Se a gente pensar na Grécia Antiga, que Zeus fecunda uma mortal e dessa união entre Zeus, um deus, e uma mortal nasceu um semideus, que é Dionísio. A gente pensa na narrativa de um anjo que desce do céu, fecunda Maria, uma mulher, e nasce Jesus Cristo. uhum, Então que você tem uma releitura. Inclusive muitas pessoas não sabem, isso não desmerece a história de Maria como Virgem Santíssima e etc. Mas quando o cristianismo precisou entrar na Angloterra, a terra dos bretões, onde a cultura era matriarcal e eles acreditavam em uma deusa, foi necessário então trazer como marco histórico a imagem de uma mulher líder. Então nós temos Jesus Cristo é o nosso Deus, mas ele veio por meio da intercessão de Maria, que é a uhum, nossa deusa. Porque senão a Angloterra não, não cultuaria aquilo que o catolicismo naquele momento propunha. Inclusive, quem assistiu o filme ou leu o livro As Brumas de Avalon, no uhum, final do filme é muito marcante isso, né? A hora que eles olham, resistimos até o momento que, apesar de muitas mortes, mas a mãe permaneceu, ainda que sobre outra característica, outra capa, mas ela permanece sendo ritualizada. Eles estão se referindo a Maria, que começa então a ser introduzida naquela terra, substituindo, né, a grande deusa, né? Mas ela permaneceu. uhum, Então, essas questões, né, o cálice também é onde tudo gera, onde tudo se transforma. E na Wicca uhum, se usa, então, o ventre em formato do caldeirão. O caldeirão é o ventre, onde tudo, sim, né, gera a magia. E uma sim, palavra que intriga muitas pessoas, que tem gente que tem medo, quando você fala de magia Wicca, magia preta, magia é transformação. uhum, verdade.
Então, magia é transformação. Quer palavra mais bonita do que essa? Então, magia é transformar o seu ser, magia é transformar um elemento em outro, magia é você transformar o seu pensamento, magia é você transformar a sua energia. Com certeza. E assim, é muito doido também assim, né? Enquanto a gente tá falando, eu também fui trazendo todas as relações, né? Como tudo tem uma conexão, né? E é interessante a conexão que tem, porque, por exemplo, o Ica, ele tem uma questão da celebração da natureza. Uhum, Então, existem lá os esbás, né? E os sabás, que são as uhum, celebrações. Então, um celebra o quê? A questão das fases da lua, que daí é o que eles vinculam muito a essa questão da deusa. Então, é a deusa criança, e aí, conforme a lua ela vai se tornando cheia e ela chega na nova, é que chega na fase da anciã. Então, ela é uma criança que depois se torna uma jovem e se torna, enfim, uma mulher, e na fase da lua nova, ela se torna uma anciã. E quando tem as outras celebrações, que são os sabás, eles são as celebrações das estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, que daí elas são muito vinculadas à questão da colheita, do plantio, né? Devolverem agradecimento à terra aquilo que a terra deu de graça, né? E aí, quando a gente olha de repente para a cultura dos índios aqui no Brasil, é muito semelhante. Os índios uhum. eles têm uma visão do que a visão que eles têm a respeito da Lua, e assim, Eduardo, se eu estiver falando uma bobagem, por favor, me corrija, porque você é muito mais estudioso até do que eu para poder falar sobre o tema. Imagina. A gente está aprendendo junto. Mas, por exemplo, né, a gente vê os índios. Os índios, eles também têm uma questão, uma relação com a Lua, né, pela própria questão assim de analisar o quê? A gestação das índias, o período de plantio, o período de colheita, né? A questão de envolver toda a própria natureza, a ancestralidade, a ligação que eles têm com a terra, pela questão da ancestralidade. Então, quando de repente existe uma situação de invadir uma terra indígena, é, é um absurdo assim em relação à cultura e ao respeito que eles têm ali, porque os antigos foram enterrados ali e toda a história deles está ali e eles têm um respeito pela natureza e pela terra, assim, que chega a ser sobrenatural mesmo, né, quando a gente Uhum, analisa. uhum, E aí a gente vê assim, como é que pode? Uma coisa que, porque assim, a Wicca, a base dela é celta, né? uhum. Lá do outro lado. E aí, de repente, a gente vê uma cultura dos índios aqui no Brasil que tem tanta semelhança com lá em períodos diferentes. É muito doido. Tribos africanas também têm a mesma visão, né? Por isso que eu falo que tudo tem uma conexão, né? É, na verdade, né, quando a gente vai pensar na psicanálise, Uhum, o homem, em sua própria natureza, eu vou usar esse contexto, mesmo uhum, antes de transformar a natureza a partir da tecnologia, né, sempre houve a necessidade da gente acreditar que é possível, a partir de elementos sobrenaturais, seja por uhum, meio de uma oração, de um canto, de uma dança, de uma vocalização, a gente alterar o estado físico das coisas. Né? uhum, Então, isso desde sempre. Então, a gente vai encontrar no mundo inteiro culturas muito próximas. Quando eu falo culturas, já é essa transformação a partir do pensamento do homem, mas não dessa cultura industrial que a gente concebe hoje. Uma cultura muito anterior a isso. Mas é eu agindo no ambiente de forma não predadora, mas em comunhão com esse ambiente. Então, aí a gente pode pensar numa questão. Então, a gente vai encontrar isso em inúmeros lugares do mundo. Né? Na Wicca você tem razão, os povos nativos, naturais aqui do Brasil, denominados indígenas, no uhum, xamanismo, eles têm toda essa riqueza, e o que é muito interessante, não só, né, os indígenas, mas também os celtes, eles tinham uma relação com a natureza que eu não sou dono da terra, né, eu pertenço à terra. uhum, Então, essa questão de você pensar, entender que, inclusive, o cristianismo traz como tradução, falando que o homem veio do pó e ao pó ele voltará,
é essa comunhão que nós temos com a Terra. Nós somos compatíveis com essa mesma energia. Mesmo se a gente pensar na física. Né? A gente veio para a Terra a partir de uma concepção atômica e a gente volta a essa concepção atômica após a nossa estabilidade emocional, após a morte. Mas também é preciso a gente pensar que o projeto europeu civilizatório ele vai afastar, a partir da sua religião, o homem dessa conexão com a natureza. Porque o desenvolvimento, a partir dessa proposta, precisava destruir a natureza. E como eu faço que um homem destrua se ele estabelecer uma conexão de fé, do crer, de entendimento da sua relação, né? Pensar que essa deusa mãe é a própria terra. E que essa energia circula constantemente. Ela é dinâmica, mas ela me constitui. Ou pensar que eu sou a terra. Se eu proponho esse tipo de pensamento, eu não vou destruir a natureza do meu entorno, porque eu estou em comunhão com ela. Então esse projeto civilizatório precisava também afastar o homem dessa conexão com a natureza. Inclusive ignorar questões que são físicas. A lua exerce poder sobre nós, o sol também. Sim. Então isso fica meio que deixado de lado para que a gente tenha um ritual. Eu tenho muita delicadeza, porque a intenção não é criticar a fé de ninguém, mas assim, que a gente direcionasse um ritual mais para coisas, às vezes, mais materiais e se desconectar com essa proximidade com a natureza. Tanto que as religiões que são celebradas no mar, na cachoeira, no rio, durante muito tempo, elas foram proibidas. O candomblé no Brasil, né, ele foi proibido. Quer dizer, o candomblé foi criticado, as pessoas têm medo. Muitas pessoas têm medo. Por quê? Porque o ritual implica nessa comunhão com a natureza. Nessa devolução do que ela te dá. Nessa entrega. Né? E desse encostamento, a ponto dessa energia vir habitar o meu corpo e eu compreender essa energia a partir desse encontro, que seriam os orixás. Né? E a Wicca também. Né? As mulheres foram condenadas à fogueira porque ela tinha um ritual profano, ou seja, fora do templo. Sim. E tudo que não entrava no templo cristão não era bom. E as mulheres celebravam aquilo até mesmo com o nu. Algo que a própria história do cristianismo vai condenar, vai erotizar. Então elas celebravam com o nu, com o vinho, em contato com a lua, em contato com o sol, com o caldeirão, que representa o ventre, que tudo gera. E aí essa concepção, para um projeto civilizatório que destrói, é inconcebível. Sim. Você está celebrando a vida ali. De tudo. Tem uma imagem na internet no Google, assim, que eu acho sensacional, que é uma mulher indígena amamentando o seu filho com um lado do seio e o outro amamentando um filhote de porco do mato. Para ela não há distinção na vida. É vida. Eu não sei se é uma deusa. Eu não vou me recordar agora da cultura, mas eu me lembro que eu já vi essa imagem também. E era até uma estátua, alguma coisa, uma escultura feita, não sei se era em barro, mas eu já vi também alguma imagem assim que era uma mulher amamentando também algum animal. Eu não me recordo, tá? Por isso que eu não vou dizer 100% de certeza. Onde eu vi e qual era a cultura, né, dessa figura que eu vi. Mas eu lembro que eu vi uma vez uma imagem também sobre isso. Sobre a mulher amamentando um animal também. Eu acho que deve ser, não sei se eu estou certo, eu acredito que deve ser uma escultura greco-romana de uma mulher amamentando um filhote de lobo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então são essas questões, né? E aliás tem um autor que eu gosto bastante, o Jacques Derrida, e tem um livro dele chamado O Animal que Logo Sou, que vai falar que essa condição humana foi uma das primeiras identidades a serem construídas para afastar o homem, né? A mulher. Ele usa o termo homem, mas eu acho sempre importante trazer homem e mulher. Né?
Não dá para a gente continuar falando do homem como existência de ambos. Não, são homens e mulheres. Uhum. Mas essa condição humana, ela criou o inumano, né, dentro da questão histórica. E nessa distinção, os animais ficaram abaixo da condição humana e por isso que são tão desrespeitados, muitas vezes maltratados, né? E para a gente pensar que esse projeto, de fato, nos afasta um pouco dessa espiritualidade. Uhum. É. Eu vou só fazer um reforço aqui enquanto a gente está conversando. Primeiro aí dar um oi para o pessoal que entrou agora, né? Que entrou depois aí. Senhor Antonino entrou, Kilza, Eu vi. Mamenzel entrou, Matidani 18. Um pessoal que entrou agora, então sejam bem-vindos aí à live, tá? Acho que o Henrique fez algum comentário aqui. A própria cultura católica de ter um santo para cada causa é herança das regiões politeístas, exatamente. Muito legal. Uhum. Só vou fazer um adendo, tá, gente? Para quem está participando da live, assim, abre a cabeça, abre a mente, abre o coração, nada do que a gente está falando. A gente está falando de questões históricas, arte, cultural, né, Eduardo? Não é nada assim querendo Uhum, ofender a fé uhum, de ninguém, absolutamente, até porque eu tenho a minha, o Eduardo provavelmente tem a dele também. A gente uhum. está falando só assim, fazendo bate-papo a respeito das coisas que a gente já estudou. O Eduardo é, né, estudioso, mestre no assunto, então nós estamos trocando uma ideia até para a gente entender o fundamento histórico que tem disso também, das nossas civilizações e tudo mais. Então a gente traça alguns paralelos aqui, mas a intenção não é ofender a fé de ninguém, tá bom? Então, para participar também tem que estar com o coração e com a mente aberta, assim, porque a gente está falando sobre vários aspectos que são históricos também, tá? A respeito do tema. Então, só Mesmo, para. Pode falar, Du. mesmo porque, Sandra, quando a gente vai. Existe muita crítica, né, na atualidade sobre muitos pastores evangélicos, tal. A Igreja Católica recebe críticas, mas a Uhum, gente precisa pensar em algumas questões. Muito se alterou, né? Nós temos padres, pastores, babalorixás e alalorixás. Óbvio que as religiões espiritualistas elas sofrem uma violência física e simbólica muito sim. maior do que as religiões cristãs, denominadas Uhum, cristãs, fato. mas assim, isso é um fato. Né? As pessoas ainda se dão o direito de invadir terreiro, destruir terreiro, xingar. Com Né? Se eu certeza. tiver com uma imagem de Nossa Senhora na rua, muitas vezes as pessoas não vão achar estranho, mas se eu tiver com uma imagem de Ogum, ou de Oxum, ou de Xangô, as pessoas podem achar estranho. Sim. Né? Mas o que não deveria, porque existe a dimensão do sagrado ali. Mas também é importante pensar que em muitos lugares, muitas vezes o salão da igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, é o espaço também de discussões políticas, né? E de ampliação dos direitos e da luta de algumas pessoas. Quando você vai em cidades do interior, principalmente dos estados do Nordeste, você tem ali um trabalho efetivo por parte das comunidades em busca de melhoria de vida para muitas pessoas. Então, esse Sim, engajamento social existe, né? sim. E aí a gente tem que pensar, tem os dois lados. É, verdade. Assim como uma coisa que, enquanto a gente estava falando assim, me fez pensar bastante, né? Da mesma forma que uma pessoa que pratica, que tem a sua prática nas religiões africanas, né? Que fazem o culto lá aos seus orixás, se sentem ofendidas quando de repente uma pessoa que é cristã vai lá e quebra uma imagem ou mexe em alguma coisa que é o que ela está praticando, que é um desrespeito, né? Porque você está invadindo o direito da outra pessoa também, da prática do que ela crê. A gente não tem que fazer as coisas pela imposição, né? Acho que tem que ser pelo respeito. Da mesma forma que é desrespeitoso quando um cristão vai lá e quebra uma estátua, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, porque para aquela pessoa é uma forma que ela tem de canalizar a fé dela, você pode não aceitar, pode não gostar, mas você não precisa, de repente, invadir, ser tão invasivo assim, de quebrar a imagem que a pessoa ela tem ali a sua forma de canalização de fé. Com certeza um cristão se sentiria ofendido
se de repente uma pessoa que não crê na Bíblia pegasse a Bíblia e tacasse fogo, Uhum, uhum, não é? Ou de repente você entra numa mesquita e você pega o Alcorão e queima, né? Ou você rasga, né? Que é um desrespeito. Não deixa de ser. Não é porque de repente é uma coisa que é diferente da sua que te dá o direito de você ir lá e quebrar e destruir só porque você não concorda com a visão, não acha que aquilo não é o correto, né? Então, é, é só respeitar o próximo. Deixa a pessoa, de repente, né? Até a própria Bíblia diz que as coisas não são pela uhum, força nem pelo muito falar, né? Mas pelo uhum, Espírito Santo de Deus. Então, se é dessa forma, não invada, respeite, faça a sua parte orando então pela vida da pessoa, entendeu? Mas não uhum. precisa, sei lá, é profanar, né? Quando você entra, de repente, e vai quebrando as coisas dos outros, você está profanando também o que é, de repente, sagrado para ela, não sei. É uma violência completa, né? Uma pessoa que está participando da live falou sobre o politeísmo, né? Isso, o Ele tem Henrique. toda a razão, Henrique, né? Existe sim, e tem uma explicação para isso, inclusive, né? O Henrique ter citado isso, acredito que ele também tem bastante conhecimento nessa área. Uhum. Mas você não consegue alterar a fé de um povo. Então, Não. vamos lá. Não era possível, mas se a gente pensar que o semideus mais ritualizado em Grécia e Roma era Dionísio na Grécia, Baco em Roma. E a Sim, celebração era feita com vinho, né? O vinho é a representação do sangue de Cristo. sim. E justamente para afastar, né, as pessoas desse ritual que a igreja vai chamar de pagão, Dionísio acaba sendo, então, em sua imagem, considerado um demônio, um diabo. Né? Então, aquilo que não obedece à ordem do princípio cristão passa a ser mal. Mas a celebração católica também tem origem nesses rituais de Grécia e Roma. Então, quando a pessoa começa a entender isso, aquele politeísmo, ele vai se configurar a partir da história dos santos, porque o santo ser santo é uma honraria para o cristianismo católico. Você conseguir ganhar a dimensão do altar como objeto de representação, que há muito tempo foi chamado de adoração, hoje não mais, os padres nem gostam muito disso, não é objeto de adoração, é de reverência. Então ele está ali como um exemplo, né? Mas você tem que mostrar que você se devotou à fé católica e a partir desse merecimento e em função da sua fé, você teve uma ação sobrenatural sobre a nossa matéria, que é chamado no catolicismo de milagre, algo que a racionalidade não consegue explicar. Essa é a dimensão do milagre. E a partir daí você ganha a honraria do altar. Né? Mas sim, eles também tomam o lugar, a partir desse merecimento, daquela diversidade, né, de Deus. Eu não gosto de aplicar o termo politeísmo, por exemplo, nas religiões espiritualistas, porque aí eu estaria trazendo um olhar europeu para. Né? Uhum. Então eu prefiro pensar assim, a dimensão do sagrado dentro da Umbanda e do Candomblé, ela não tem o seu direcionamento para uma única divindade, para uma única, vamos pensar assim, energia ritualizada. Né? Ela é multifacetada. Uhum. E, inclusive, é difícil, então, né, para as pessoas que têm essa fé monoteísta, né, historicamente construída, entender as religiões cuja fé permite, cujo ritual permite você ter muitas energias presentes. Já, por exemplo, por que é mais fácil uma pessoa da Umbanda e do Candomblé respeitar os preceitos do cristianismo? Porque eles Uhum. já são educados, construídos dentro de uma outra percepção que não é monoteísta. Entende? Então você dificilmente vai ver uma pessoa do Candomblé e da Umbanda, da Jurema, da Costa do Tambor de Mina, não respeitar a imagem de Maria, ou de Jesus Cristo, ou da concepção de Deus. Né? Não vão. Porque para eles, tudo bem.
né? Tudo bem que você tenha a sua dimensão do sagrado direcionada para essas concepções. Uhum. Nós temos os orixás, as entidades, entende? Mas é difícil muitas vezes uma pessoa que é criada numa fé cristã e se mantém dentro dela entender essa fé que se constrói a partir dessas energias. Mas aí a gente pensa também no seguinte, né? Por exemplo, é, é que eu sempre eu tenho uma certa dificuldade mesmo com relação à diferença de Umbanda e de Candomblé. Eu sei que numa delas, a própria questão da representatividade, por exemplo, algum, quando puxa para a parte do católico, eles relacionam a São Jorge, né? É, Iemanjá, eles relacionam, acho que é a Santana, se eu não me engano. Se eu não me Uhum. engano. Yansan, eles correlacionam com Santa Bárbara. Então é muito louco pensar, tipo, de tanto preconceito, de tanto paradigma envolvendo tanta dificuldade, assim, tanta separação em relação a isso, sendo que é, foi assim, insere também, né? A parte do catolicismo. Isso que eu acho legal, que tem a ver com o que você disse, tipo, da aceitação, de Uhum. conseguir aceitar que, tipo, tem outros também, né? Tem outras Uhum. representações, assim, que tem outras energias, outras vibrações que também as pessoas também cultuam, né? No começo da live, você trouxe uma questão que é muito importante para quem tem uma religiosidade. Né? O Uhum, objeto, a forma, ele é um meio de canalização da nossa energia. Então, uhum, algumas pessoas não precisam de um objeto, outras pessoas precisam desse objeto. E sim. esse objeto, normalmente, ele é consagrado a partir do conhecimento aprofundado do líder religioso. Então, muitas vezes, eu, como alguém que siga uma religião, eu posso não ter todo o conhecimento, mas a Uhum, partir do conhecimento do Pai de Santo, do Babalorixá, da Yalalorixá, do padre, do pastor, que se espera que ele tem, né? No momento em que eu estou ali num ritual, seja espiritualista, seja espírita, seja cristão, católico, ou evangélico, ou protestante, o conhecimento daquele líder, ele entra em comunhão com a minha fé também, e a celebração ela passa a ser memória e história. Porque você celebra a ancestralidade. Todas as religiões celebram a ancestralidade. Se não uhum, por meio da minha consciência, mas por meio da consciência desse líder. uhum, Porque o espírito, tirando um pouco a romantização do que é espírito, o espírito é o próprio tempo. E tudo que se construiu por meio desse tempo, que se encarna em mim a partir da minha inteligência. Eu gosto muito uhum, da palavra inteligência. Inteligência é a capacidade de interleger, ler o que está dentro do nosso interior, que é uhum. acumulado teoricamente ou pelas nossas vivências. Né? Então, o espírito do tempo encarnado, e quando eu encarno isso, se torna a minha inteligência. E a partir disso eu vejo o mundo. Né? Quando eu percebo que eu sou essa inteligência no mundo e não esse corpo, eu tomo uma outra dimensão. E Uhum, quando a partir dessa dimensão eu começo a me conectar com os elementos da natureza e percebo que sem eles essa memória não se construiria, uhum, eu começo a ter um respeito muito maior com tudo que na Terra vive. Porque eu dependo disso, com certeza. Do equilíbrio das coisas, do equilíbrio. da existência, né? Todos os seres são importantes, tudo na natureza é importante, né? Tudo que envolve o nosso planeta é importante. Os fungos são importantes, as bactérias são Uhum. importantes, os vírus são importantes, né? Tudo tem a sua importância, né? O porquê de existir, porque um alimenta o outro, e o outro que se alimenta do outro, que de repente é o no final é o que alimenta a gente também, né? Então tem toda essa questão da importância. E aí você falou sobre essa situação do todo, né? E aí me fez recordar também com relação à física quântica, me fez Uhum. também sobre o poder do pensamento, né? E aí, que nem você falou dessa questão do romantismo, né? Por exemplo, O Segredo, que é um documentário que tem que fala bastante sobre essa coisa do poder do pensamento, ele, na verdade, ele é uma visão romantizada da física quântica, né? Uhum. E Uhum. porque, na verdade, é o pensamento que geram as emoções que atraem as coisas.
Então, assim, e daí a gente já começa a fazer toda a relação com essa coisa da fé, que é crer no que não é como se já fosse. Então, tipo, a gente vê como todas as coisas. É por isso que eu falei no início da live, assim, que é um negócio que de tudo que eu já li, que eu já estudei, que eu já me aprofundei, como existe uma conexão entre todas as coisas, né? Como tudo tem Uhum. um fiozinho que vai conectando uma coisa na outra, né? É. E olha, só para dentro do sincretismo, olha como é essa questão. A gente falou da inteligência, né? Como é a inteligência de um bandista. Como essa questão da energia não está na forma, mas nessa expansão energética, que a gente chama também de expansão do espírito, Uhum, então não importava, né? Se ele estava usando a imagem originária que tinha a sua ancestralidade naquilo que era ritualizado em África, mas que chega ao Brasil, ou se estava usando as imagens católicas. Porque aquilo era só uma forma, um objeto, um uhum, meio de canalização dessa energia. E aí a gente vai uhum, entender por que, que os umbandistas respeitam as imagens, né? Independentemente da forma. Se eu tenho uma imagem de Ogum ou se eu tenho uma imagem de São Jorge, eu reverencio como Ogum e também como São Jorge. Porque São uhum, Jorge, dentro dessa construção da memória e do espírito, também não deixa de ser uma memória. Também não deixa de trazer um ensinamento. Então, mesmo que ele se sim, apresente como São Jorge ou como Ogum, a energia espiritual é a mesma. O que muda é a forma de linguagem, São Jorge Ogum, e a forma, né, daquela imagem. Mas ele não trabalha com forma, ele trabalha com energia. Então, não tem problema. Né? verdade. A gente começar a pensar nisso. Mas se a gente pensar na física quântica também, a gente pode pensar, né, que a física quântica, tem gente que não gosta muito quando eu falo isso, mas se a gente for estudar a magia hermética, a física quântica tem muito disso, né? Que é uma das magias mais antigas, que de fato é a força do pensamento exercendo, né, um poder sobre a matéria no sentido de alterar mesmo as coisas. Né? E quando eu falo alterar, Uhum, não é não, alterar mesmo a partir de decisões que você toma, você mentaliza e coloca em prática. É um sim, exercício mental. sim. É. O Caio, ele fez uma pergunta, ele colocou aqui, ó. Um ateu consegue encontrar um ponto de paz sem a religião, já que o mesmo não tem? Ser ateu é viver descrente do milagre? Olha, eu tive um encontro com uma pessoa que se autodeclara ateu e eu achei muito rico algo que ele disse. Eu não preciso ser ateu para saber que bater em alguém. Desculpa, eu não preciso ser uma pessoa religiosa para entender que bater em alguém dói. Eu não preciso ser uma Uhum, pessoa religiosa para entender, né, que a fome é algo ruim. Então, o ateu, né, segundo a fala dessa pessoa, ele age a partir da empatia da relação humana. uhum, Né? Por outro lado, eu acho que existe algo que a gente pode pensar e é uma provocação para todas as pessoas. uhum, Independentemente de você ter uma religião, de você acreditar em Deus ou em alguns deuses, ou de você acreditar em um orixá ou não, de você acreditar numa entidade ou não, num espírito, numa alma, independente de qualquer coisa, existe algo que é o oculto do oculto. Vamos pensar no infinito. O infinito foge da nossa racionalidade. Você não vai conseguir explicar isso matematicamente, você não vai conseguir explicar isso por meio da linguagem, nem pela religião. O uhum, infinito, a nossa lógica, ela vai propor o finito, mas o infinito existe. Como pensar no infinito? E aí a gente tem um grande mistério, porque é algo que o ser humano não, ele conseguiu teorizar, mas ele não conseguiu resolver até hoje. E aí a uhum. gente chega no grande mistério, que é o homem entender esse infinito que foge do nosso controle, da nossa racionalidade. O que é esse infinito? Alguns chamam de Deus, é um poder tão grande acima da nossa possibilidade de construção de pensamento simbólico. Alguns chamam de deusa, alguns chamam
de uma força, mas essa energia desse infinito, que a gente não consegue explicar, está presente na dimensão do sagrado de todas as possibilidades religiosas. Né? A Kabbalah, que define como sendo luz, né? Uhum, uhum, uhum. E nós somos um recipiente de luz, né? Para quem estuda e para quem pratica a Kabbalah sabe que essa é a visão que tem, né? De que nós somos um recipiente de luz e da responsabilidade que nós temos sendo esse recipiente de luz também sobre o todo, né? Olha, então aí é mais uma coisa que tipo, quando a gente pensa sobre isso, a gente aí vinculando, por exemplo, o espiritismo, né? Que daí fala sobre nós sermos um canal para de repente o quê? O passe, por exemplo, é uma manifestação de energia, uma canalização de uma energia que o médium é, na verdade, um intermediário, né? Ele é um canal para que essa energia possa ser aplicada numa pessoa que às vezes está necessitando, sei lá, de equilibrar alguma coisa, ou, por exemplo, os indianos que têm a questão dos chakras, né? Dos chakras, Uhum. que são os pontos de energia do corpo também, que também envolve a questão de energia, né? Para quem é do Reiki, que também tem a questão dos símbolos sagrados e da questão da imposição da mão, né? Que também é o que é uma forma de canalização de energia. Então a gente, quando a gente vê assim, vê que existem essas manifestações, mesmo que sejam de formas diferentes, mas que elas acabam tendo mais ou menos a mesma base. Não sei, É. é dessa forma que eu vejo, sabe? Eu não consigo, tipo, enxergar de outro jeito. E as pessoas perguntam bastante sobre o que é sagrado, né? O Uhum. consagrado é tudo aquilo que você oferece, né? Tendo como concepção, eu vou usar a palavra objeto, mas quando eu quero falar objeto, eu estou falando que esse objeto também pode ser abstrato, é aquilo que você constrói como foco, né, de referência e de fé. E é aquilo que você oferece a partir de um ritual. Então, o que está consagrado, pode ser consagrado a Exu, pode ser consagrado a Maria, pode ser consagrado a Oxum, pode ser consagrado a Xangô, pode ser consagrado a Jesus, pode ser consagrado. E, E aí, os diversos ritos, né? Então, está consagrado. As pessoas não gostam muito de falar a palavra macumba. Ah, macumba é um instrumento. Macumba é de fato o nome do couro que vai em um instrumento, mas também é a forma popular que se dá à magia preta, que é essa transformação feita a partir de um ritual que é colocada nas ruas também. E as pessoas que são espiritualistas têm o direito de colocar a sua magia na rua. É um ato uhum. de fé. Né? Existe muita dificuldade de se entender, por quem não é espiritualista, esses rituais que são feitos fora de um terreiro, fora de um templo. Mas eles existem, fazem parte da cultura do crer de determinado grupo social. E a gente precisa, de fato, conseguir, mesmo não praticando a religião, encontrar na gente a dimensão do respeito para com esses rituais. Uhum. Porque, Sandra, sabe o que eu falo para as pessoas? Ah, mas a pessoa fez isso porque quer fazer o mal. Não é verdade. Né? Não é verdade. Exu, por exemplo, é um orixá que trabalha com energia positiva e negativa. Ele te traz o que você pede. Então, se você emana o negativo, né, Uhum. você está difundindo, disseminando essa negatividade. Se você emana o positivo, você está disseminando e distribuindo essa positividade. O Uhum. Exu, ele te impõe a responsabilidade de escolher que energia você quer mandar para o universo. E ele te abre o caminho. Entendi. Agora, não há diferença, por exemplo, se uma pessoa ajoelha e reza, pedindo algo, muitas vezes achando que está bem intencionado, de ruim para alguém. E o ser humano, muitas vezes, ele é egoísta. Então, é a nossa energia, aquilo que a gente propõe, falta. Seja por uma reza, por uma oração, pela magia preta, pelo imposição das mãos em um momento. Imagina só o que é você impor as mãos sobre alguém e emanar uma energia negativa. Sim, Né? sim. Então, independente, essa questão de você produzir essa
Essa negatividade independe da religião. Uhum. Independe da É, religião. que é o que fala bastante sobre a questão da oração contrária, né? Que às vezes a Uhum, pessoa está isso. fazendo uma oração contrária, é, tem que tomar cuidado. Essa questão da imposição da mão, realmente, eu me lembro que quando eu ia à igreja, né? Na igreja evangélica, às vezes falavam assim para mim, olha, toda vez que alguém for impor a mão sobre você, você sempre pede para Deus para te revelar se isso é de Deus ou se não é, porque de repente a pessoa ela não está sendo usada pelo Espírito Santo, não está sendo usada por Deus. Então realmente tem muito a ver, tá vendo? Mais uma vez tem uma situação que é correlacionada com a questão da energia e com o que é a vibração da pessoa e com o que é o pensamento da pessoa, né? Eu tinha um amigo meu que ele é falecido. Ele era uma pessoa assim que quem olhava a aparência dele, nossa, desacreditava, né? Porque ele era bem bruto de aparência, todo tatuado. Mas pensa, tinha tatuagem até na testa, assim, ele tinha uma cruz na testa, pra você ter noção, assim. E, e ele falava muito assim, que as mãos que ajudam são muitas vezes muito mais sagradas do que os lábios que rezam. A Uhum. primeira vez que eu li ele falar isso, a primeira vez que eu li, uma vez que ele fez um post falando sobre isso, mas eu refleti tanto sobre isso, sabe, Eduardo? Assim, ó, eu refleti tanto sobre essa frase, sobre essa colocação, porque eu parei para pensar e falei assim, nossa, é verdade, né? Então, até para complementar o que o próprio Caio falou em relação aos ateus, né? É só uma forma diferente, de repente, das pessoas verem a vida e das suas crenças, né? Ou até da ausência de repente, crer em alguma coisa, que até eu lembro que eu assisti uma live sua que você falou sobre essa questão, né? Do crer e não crer, né? Que a partir do momento que você crê em algo, de certa forma, até quando você não crê que existe, você está acreditando em alguma coisa, Uhum, né? uhum, uhum, uhum. Eu me recordo que você falou sobre isso. Mas independente disso, são visões diferentes, né? Sobre. Às vezes a pessoa não precisa disso para canalizar com o que é, ou para ter a percepção do que é fazer o bem, né? É porque, Tem isso também. numa visão filosófica, não é possível você duvidar ou não crer daquilo que não existe. Né? Uhum, A inexistência depende da não concepção. Então, seria o não pensado. Então, mesmo que eu diga não creio em Deus, eu não acredito no Orixá, eu não acredito em Maria, eles já existem enquanto construção simbólica no meu pensamento. Então, existe. uhum, Né? Então, assim, quando a gente pensa no ateu, ele não consagra a vida a essas construções. Mas isso não significa negar a existência, porque simbolicamente já existe no pensamento dessas pessoas. O que há é uma não consagração a, mas a existência é inegável. Não com a dimensão que tem para um cristão, para um bandista, para um candomblessista, para um espírita que segue, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas existe enquanto construção simbólica, está lá presente no pensamento. Senão não tem como você duvidar. verdade. Né? Eduardo, você não vai acreditar. Falta 1 minuto e 17 para Sério? acabar a live. Seríssimo. Ah! Foi muito bom. Vamos ter que marcar outra. Eu quero te agradecer. Vou agradecer rápido que eu tenho medo do Instagram derrubar. Tá Pessoal, bom. para todo mundo que participou, muito obrigada. Edu, obrigada de coração. Muito obrigada por todo o ensinamento que você compartilhou. Sandra, beijo no seu coração. Obrigado. Fico à disposição quantas vezes você quiser. Ó, Vamos marcar outra, com adorei. certeza. Vamos, eu também. Amei, amei, amei. Sinta-se abraçada. E estenda esse abraço para a mãe. Vou sim, pode deixar. Vamos fazer de novo, tá bom? A gente Tá combina aí bom. direitinho, de acordo com o seu horário, e a gente combina. Mas muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Curte, compartilha, comenta, vai ficar lá disponível no IGTV. Compartilha essa live, comenta sobre a live e a gente vai ter um próximo encontro com certeza para a gente falar um pouco mais sobre o tema, né? E falar também sobre o seu trabalho, né, Edu, aí que você está se candidatando com uma visão bem bacana para auxiliar as pessoas também em São Paulo, né? Que a gente precisa de pessoa de coração bom para poder fazer as coisas, não é mesmo? Poxa, obrigado pelas palavras.